Me chamo Denise. Eu vou aqui resolver 3 questões de sociologia, 3 questões que caíram no Enem. Eu as escolhi pela atualidade, né? Pelo quanto elas têm a ver com o cenário atual. Explicar também, né, para vocês que nesse momento, né, tão complicado que nós estamos vivendo, nós precisamos ir tentando nos adaptar, né? Então, isso é tudo muito novo. De antemão, peço desculpas por algum erro que eu venha a cometer, não com relação ao conteúdo, né? Mas com relação às novas tecnologias. Estou tendo todo o suporte do SED, mas confesso que sou novata, né, no uso dessas novas tecnologias. Agradeço imensamente a participação das pessoas que estão aí me ouvindo e informo que estarei aberta em outros momentos. Podem pegar meu contato com o pessoal do SED para tirar dúvidas, esclarecimentos sobre o conteúdo que vai ser discutido. Como eu já me apresentei, né, sou Denise, sou professora da UFC, do curso de Psicologia, do curso de Odontologia, aqui de Sobral, né, da UFC aqui de Sobral. E coordeno o Laboratório de Estudo das Desigualdades, o LAES. E agora vou trabalhar com vocês essas questões de sociologia, ok? Só um instante que eu vou aqui compartilhar a tela, né, com vocês, das questões que eu trouxe. Também quero dizer que eu vou ficar voltando, porque a questão está numa tela e as opções estão numa outra tela. Então, vou ficar voltando na questão, porque sociologia não tem nada para ser decorado, tudo é discutido. Então, cada palavra faz uma enorme diferença na hora que você vai resolver a questão, tá bom? Vamos lá. Bom, então, nosso tema principal é o mundo moderno, né? Como ele se configura. E daí eu selecionei 3 questões para nós resolvermos. São só 3 questões, mas elas levam muito tempo. Uma das questões foi a questão 50, que trata da migração. Eu vou ler a questão, peço que vocês acompanhem a leitura comigo, porque eu vou destacar os conceitos que são importantes para resolver, para escolher as opções, ok? Então, vamos lá. A hospitalidade, vejam que está em vermelho, porque de cara é o primeiro conceito ao qual você tem que se apegar. A hospitalidade pura consiste em acolher aquele que chega antes de lhe impor condições, antes de saber e indagar o que quer que seja, ainda que seja um nome ou um documento de identidade. Quando você vai resolver uma questão de sociologia, primeiro você tem que ir por partes, você tem que ir devagar. Por quê? É muito subjetiva, o contexto é muito complexo. Então, você vai pedacinho por pedacinho. Nessa primeira oração, né, essa oração aí que começa em a hospitalidade até a identidade, a parte principal é hospitalidade. O que é ser hospitaleiro? Imagine se você na sua casa, quando você recebe alguém, ou quando você vai para a casa de alguém, você diz assim, nossa, fulano foi tão hospitaleiro comigo. O que é ser hospitaleiro? É acolher. Acolher e lhe tratar bem, independente de quem você seja, que é o que vem na próxima parte da questão. Mas ela, né, a hospitalidade, também supõe que se dirija a ele de maneira singular, chamando-lhe, portanto, e reconhecendo-lhe um nome próprio. Como você se chama? A hospitalidade consiste em fazer tudo para se dirigir ao outro. Por que eu coloquei essa frase em vermelho? Que agora considera-se o outro. É outra parte da questão que você tem que dar atenção. Esse outro, que não é você, ele tem religião diferente, ele tem posicionamento político diferente, ele tem orientação sexual diferente, e isso não deve ser considerado
quando você vai, se você quer ser hospitaleiro. Então, a hospitalidade consiste em fazer tudo para se dirigir ao outro. Não é a sua vontade, é o que o outro precisa. Então, vamos lá. A hospitalidade consiste em fazer tudo para se dirigir ao outro e lhe conceder até mesmo perguntar seu nome, evitando que essa pergunta se torne uma condição, um inquérito policial, um fichamento ou simplesmente controle das fronteiras. Se você pergunta o nome de alguém, vamos supor, você tem um posicionamento político X e você pergunta para alguém, qual é o teu nome? E a pessoa diz, meu nome é Karl Marx, em homenagem a um autor aí que meu pai gostava. Dependendo do seu posicionamento político, pode ser que essa pessoa lhe pareça alguém que você não vai gostar. E a hospitalidade não deve considerar esse tipo de posicionamento. Aí alguém diz, não, meu nome é João, em homenagem a João Batista. E como você é católico, você vai achar isso maravilhoso. Nossa, que bom! E se a pessoa diz assim, meu apelido é Preto Velho, e você é católico? Você vai considerar isso para ser hospitaleiro? A hospitalidade não deve considerar essas diferenças. Porque a hospitalidade, como diz aí na questão, é uma arte e uma poética. Mas também toda política depende disso. Toda uma ética se decide aí. É nesse momento que você vai saber se você é uma pessoa ética ou não. Ok? Eu vou passar agora para o próximo slide, onde tem as opções. Associado ao contexto migratório contemporâneo, o conceito de hospitalidade proposto pelo autor impõe a necessidade de... Então, vamos lá. Entendemos o que é hospitalidade. Hospitalidade é acolher o outro, independente do nome, independente do posicionamento político, independente daquilo que ele defende, que ele gosta ou deixa de gostar. Isso é hospitalidade. O autor do texto traz a hospitalidade pensando em quê? Ele impõe a necessidade de quê? O que é necessário para que eu seja hospitaleiro? Pensando no contexto migratório que a gente está vivendo agora, que pessoas precisam sair de um lugar para ir para outro. Alguém dotado de hospitalidade precisa de quê? Anular a diferença? Ou seja, eu sou católico, eu vou abrigar alguém da Umbanda na minha casa. Eu tenho que deixar de ser católico? Não. Ele não está falando de anulação da diferença. Você pode ser quem você é, sem ser antiético. Você não precisa ser antiético para acolher o outro diferente de você. Então, não se trata de anulação da diferença. Cristalização da biografia. O que é cristalizar? É uma coisa que se solidifica, é uma coisa que se enrijece. Então, a biografia cristalizada não tem absolutamente nada a ver com hospitalidade. Uma biografia que se cristaliza é uma biografia que não muda nunca. Então, isso não se relaciona com a questão. Incorporação da alteridade. Vamos lá, pedacinho por pedacinho. Incorporar. Pega a palavra incorporar e separa do prefixo in. Incorporação significa vestir algo, colocar algo no seu corpo. Alteridade é o outro, tem a ver com o outro. Então, incorporar a alteridade é você incorporar, vestir o outro momentaneamente. Não quer dizer que você vai se transformar no outro, como eu disse há pouco. Eu sou católico, tenho um umbandista precisando de ajuda, de acolhimento, de abrigo, de hospitalidade. Eu vou precisar ser um umbandista. Não. Incorporar quer dizer ter empatia, olhar o lugar do outro, lugar de sofrimento, de necessidade, esse outro diferente de mim, que eu não preciso me anular nem anulá-lo, mas
me respeitar e respeitá-lo. Então, a opção correta é a letra C, incorporação da alteridade. Por que a letra D não é a opção correta? Supressão da comunicação. Ou seja, agora a gente não se comunica mais. Já que você é diferente de mim, eu sou diferente de você, para receber você no meu país, porque você está precisando migrar para o meu país, a gente não se comunica. Impossível ser hospitaleiro sem me comunicar. E verificação da proveniência. Nada a ver, né? Verificar o que é proveniente, o que é possível, não se relaciona com a questão, ok? Então, espero que tenha ficado claro para vocês o que significa hospitalidade no contexto migratório e o que alguém, o que um líder precisa ter, qual é a necessidade que ele tem para abrigar pessoas em condição de migração. Para abrigar, ele tem que ser hospitaleiro. Para ser hospitaleiro, ele precisa ter empatia para com esse outro diferente dele. Incorporar significa compreender, vestir um pouco a pele do outro, colocar-se no lugar do outro. Ok? A questão 70, né, que foi do ano passado. Em nenhuma outra época, o corpo magro adquiriu o sentido de corpo ideal e esteve tão em evidência como nos dias atuais. Vamos lá. Como eu disse, por partes. Nós vivemos uma ditadura de corpos. Houve uma época em que o corpo belo era o corpo que tivesse mais carne, porque demonstrava saúde e riqueza. Eram as pessoas que estavam no ápice, né, de um status quo elevado, porque a ter muitas carnes significavam que eram pessoas que tinham uma condição econômica favorecida. Então, os corpos cheios, carnudos, você tira pela foto da Mona Lisa, né, a pintura da Mona Lisa, as mulheres carnudas eram mulheres belas. Como foi que isso mudou? O corpo magro, como foi que nós saímos da condição de corpo, né, abundante, para o corpo tão enxuto, tão magrinho, de modo que parece que todo mundo hoje precisa ficar magro. Magreza está diretamente relacionada à saúde, diretamente relacionada à juventude, diretamente relacionada à beleza. É um tripé, né? Magreza, beleza e juventude. Nossa, aí pode até colocar, que agora ficou um carrinho com as 4 rodinhas, né? Magreza, saúde, juventude, beleza. Quem não está dentro desse quadrante parece que não atende ao critério do que deve ser atendido para estar no mundo, porque o corpo ideal é esse. Essa é uma construção longa, que infelizmente aqui não temos espaço, mas é uma longa construção biopolítica de controle dos corpos. Né? Para compreender bem isso, vocês podem estudar a Microfísica do Poder, do Foucault. É um livro trabalhado no nível superior, mas vocês podem encontrar resenhas que fazem um resumo dessa obra do Foucault, que é bem densa, mas é disso que se trata. O Foucault vai mostrar que ao longo da história, né, nossos corpos passaram a ser controlados politicamente, biologicamente, para que sejam corpos produtivos. Então, é um longo período onde o corpo magro se apresenta como o corpo ideal. E ele está em evidência, né? Como o autor aí coloca. Esse corpo nu ou vestido, exposto em diversas revistas femininas e masculinas, está na moda. A moda, a mídia, essas duas, né? Elas fazem parte de uma construção ideológica, construção ideológica de ideias que dizem respeito a muitas coisas. Ao corpo, qual é a mulher ideal. Uma revista, há pouco tempo, falou de uma determinada mulher como sendo bela recatada do lar, como sendo um modelo ideal de mulher.
As revistas, elas têm essa função ideológica de dizer o que é bonito, o que é feio, o que é certo, o que é errado. Então, os corpos aparecem, percebam, não são só as revistas, a TV, o outdoor, as vitrines. Por onde você passa, você vai encontrar corpos magros. Raramente você vê corpos um pouquinho maiores do que aqueles esqueléticos das vitrines, aqueles corpos de manequim. As roupas ficam perfeitas nos manequins. E quando você vai no espelho e coloca em você, parece que a roupa não está bacana, porque parece que você não é bonita o bastante, ou bonito o bastante. Você não é um pedaço de plástico, você é uma pessoa viva. E você não tem obrigação nenhuma de ser aquele pedaço de plástico. Você está vivo. Sim, sobra algum pedaço de carne aqui e ali, porque você está vivo. Mas isso não aparece nas revistas, isso não aparece na TV, isso não aparece na maioria das discussões. Então, esse corpo ideal, ele é capa de revista, ele é matéria de jornal, ele é manchete publicitária e ele se transforma num sonho de consumo, porque ele está aí sendo vendido o tempo inteiro, né, para milhares de pessoas. Por onde nós passamos são esses corpos que são sempre aplaudidos. Quando alguém que tem gordurinha chega numa festa com vestido colado, poucas pessoas dizem: nossa, como você está linda! Partindo dessa concepção, o gordo passa a ter um corpo visivelmente sem comedimento, sem saúde, um corpo estigmatizado pelo desvio, o desvio pelo excesso. Então, parece que essa pessoa que não está dentro desse padrão é quem desviou. Entenda, o desvio é uma criação, é uma construção social. O desvio ele é criado para que nós possamos acreditar que existe um padrão para que sigamos. Então, essa pessoa que está vestida nesse corpo que não é o ideal, ela vai se sentir feia, ela vai se sentir fora, ela vai achar que ela está errada. Por que ela comeu 2 pedaços de pizza naquela noite? Porque ela vestiu a roupa e sobrou alguma coisa que não deveria sobrar, só que o espelho que ela está medindo é um boneco de plástico. Por isso, né, a autora aí está dizendo, entretanto, como afirma a escritora Mary Luan, é perfeitamente possível ser gordo e saudável. Porque, veja bem, quando nós criticamos o conceito de corpo magro, nós não estamos dizendo que a obesidade é ter saúde, né? Não vamos trabalhar com extremos. Pronto, então eu posso comer tudo, ficar, né, bem obeso, com o coração coberto de gordura, não tem problema, tá certo, porque a mídia é uma mídia marrom malvada. Não é isso que se está dizendo. O que se está dizendo é que pessoas que não ficam dentro desse padrão magro não necessariamente estão doentes. Pessoas que não ficam nesse padrão seco e enxuto não necessariamente precisam ficar. Então, frequentemente, os gordos adoecem não por causa da gordura, mas sim pelo estresse, pela opressão a que são submetidos. É isso que a autora, né, na revista Mal-Estar, está trazendo, ok? Eu vou agora para as opções. No texto, o tratamento predominante na mídia sobre a relação entre saúde e corpo recebe a seguinte crítica. Letra A. Difusão das estratégias antigas. O que é difundir estratégias antigas? Divulgar, né, formas de conseguir as coisas de um modo antigo. Não tem absolutamente a ver com a questão. A pergunta é: o tratamento predominante na mídia sobre a relação entre saúde e corpo recebe a seguinte crítica. Não está criticando a difusão de estratégias antigas. Exaltação das crendices populares. O que são crendices? Crenças, lendas, coisas que as pessoas acreditam, que o povão acredita. Exaltar as crenças do povo.
É disso que a questão está falando? Quem constrói modelos magérrimos, macérrimos, quem constrói modelos esqueléticos, corpos ideais, é o povão? Nunca foi. Propagação das conclusões científicas. Propagar as ideias dos cientistas sobre o corpo. É disso que a matéria está falando? A letra C é isso. Propagar conclusões científicas. São os cientistas que estão dizendo dos corpos magros e o texto está mostrando propagação de ideias científicas? Também não. Reiteração dos discursos hegemônicos. Reiterar significa complementar, significa corrigir. Discursos hegemônicos. Discursos são falas. Hegemônicos são os discursos mais poderosos. Nós estamos falando de um discurso poderoso, sim. Mas não está, a autora não está reiterando. Ela está contestando. Ela está criticando. Contestando estereótipos consolidados. Existe um estereótipo de corpo que já é consolidado. O estereótipo do corpo gordo, o estereótipo da pessoa que não pode estar dentro daquele padrão por N razões, porque não quer, porque não gosta. E a autora está mostrando que existe também o estereótipo do corpo magro que é exaltado. E ela contesta este estereótipo. Então, observe que tem um sinônimo aí, ó. No texto, o tratamento predominante na mídia sobre a relação entre saúde e corpo recebe a seguinte crítica. O texto está recebendo uma crítica. Contestação é sinônimo de crítica. Então, pegue palavras-chave para que vocês possam selecionar melhor as questões na hora da escolha, tá bom? Então, a contestação aos estereótipos consolidados. Existe um modelo, né, de corpo que é um estereótipo consolidado e a autora está contestando, ok? Agora eu vou olhar as dúvidas sobre a questão anterior e sobre essa questão, se já tiver, antes de passar para a última, tá bom? Sobre a primeira questão, Fátima Pinheiro colocou. Desculpa, gente, eu estou em casa e tem cachorro, tá? Não se esqueça da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Hebreus 13, 12. Né? Então, a Fátima Pinheiro, obrigada, Fátima, pela tua participação. Ela lembra que em Hebreus, né, na Bíblia, já se falava de hospitalidade. Ou seja, não faz nenhum sentido você negar-se a receber alguém porque essa pessoa é diferente de você. Às vezes você pode estar abrigando um anjo, é uma grande verdade. E se eu estiver abrigando um demônio? Depois que ele for embora, você manda limpar a casa, né? Que não cabe a quem é hospitaleiro, que não cabe a julgar. Ok? Luísio Castro escreve: padrão dos rótulos criados pela mídia. Exatamente. Luísio, você está correto. Muito obrigada pela tua participação. É disso que a gente está falando, né? A mídia cria muitos rótulos para tudo, né? E depois parece que ela está sendo neutra, porque não tem um só dono, né? São muitas pessoas na mídia trazendo muitas informações, ela acaba parecendo neutra nessa história toda, porque ela parece não estar do lado de ninguém, mas ela sempre tem um lado. Karine Pinheiro diz: como são importantes discussões sociológicas, filosóficas em nossas escolas para romper esses rótulos. Perfeito, Karine. É exatamente por isso que a sociologia e a filosofia são tão atacadas atualmente. São elas que trazem, né, o debate, são elas que trazem a discussão, são elas que levantam uma cortina. A filosofia e a sociologia, eu costumo dizer que elas levantam o tapete e mostram a sujeira que está lá embaixo. Erlinda Saraiva de Souza: é impressionante como os padrões de beleza mudaram ao longo do tempo. E mudam constantemente. Se você olhar para trás, nos anos 80, os cabelos podiam ser
altos, maravilhosos, mulheres de cabelo liso faziam cachos no cabelo, ou as que tinham cachos deixavam cabelo super à vontade. Agora nós estamos na moral do cabelo liso. Observe o rótulo do shampoo, o rótulo do condicionador para cabelos rebeldes. E cabelo agora tem autonomia para ser rebelde, pelo amor de Deus. O cabelo nada mais é do que uma parte do corpo. Ele não tem rebeldia. Ele tem cachos. E ele é lindo. Isso também tem a ver, né, com uma história de racismo que, infelizmente, não dá para a gente tratar aqui. Mas amansar o cabelo, vocês já viram? Tem muitos condicionadores e shampoos que dizem assim, amansador de cacho. Gente, amansar, docilizar, acabar com a rebeldia, é calar a voz, é calar a pessoa. Vamos começar pelo cabelo. Isso não é viagem, não. Isso é uma forma subliminar de tratar o racismo sem parecer racista. Você está dizendo que a L'Oréal, a não sei o que, de shampoo é racista? Talvez ela nem se perceba, porque o racismo ele tem um formato muito opaco. Então, as próprias pessoas donas dos cabelos cacheados, belíssimos, nem percebem que estão se atacando quando vão no salão e taca aquela chapinha, aquele produto químico, para o cabelo ficar muito liso, porque é um modelo criado pela mídia. A mídia ela não cria nada sozinha, não, tá? É importante a gente lembrar que ela também reproduz os nossos comportamentos. Então, o cabelo liso, que é muito marcadamente europeu, porque nós negamos a nossa origem indígena, que tem cabelo liso. Então, se a pessoa lembrar da origem indígena, talvez nem alise o cabelo, ou fica entre a cruz e a espada, né? Se eu aliso o cabelo, eu vou parecer com índio, se eu deixo de cacho, eu vou parecer afro, e agora o que é que eu faço? Aí eu pinto de louro, pronto, não pareço nenhum dos dois. Percebe o que acontece? O cabelo, ele é uma das partes do corpo onde nós mais mostramos o quanto nós temos um comportamento colonizado, né? Isso que eu estou tratando cai muito, viu? Nas questões do Enem. Bom, então, as dúvidas, por enquanto, acabaram, ou os comentários, né? Na verdade, não eram dúvidas. Eu vou passar para a próxima questão. Questão 76 do Enem passado. Essa atmosfera de loucura e irrealidade, criadas pela aparente ausência de propósitos, é só aparência, tá? É a verdadeira cortina de ferro que esconde dos olhos do mundo todas as formas de campos de concentração. Quando a gente fala de campo de concentração, a primeira coisa que a gente pensa é judeu, Alemanha. Não tem a ver comigo, gente, isso. Olha, eu vou dar uma dica para vocês. Vamos no Google e procura campos de concentração no Ceará, tá? Nós tivemos muitos campos de concentração quando migrantes do interior do Ceará tentavam chegar na capital. E eles eram parados no percurso antes de chegar em Fortaleza. Parados mesmo em campos de concentração que ofereciam trabalho, mas na verdade eram prisões. Também esse assunto é para um outro momento. Mas só para vocês saberem que o Brasil também tem campos de concentração. Teve e tem. E esse texto está falando de um campo de concentração específico, tá? Eu vou discutir agora. Vistos de fora, os campos e o que neles acontece só podem ser descritos com imagens extraterrenas, como se a vida fosse neles separadas das finalidades desse mundo. Assim. A gente pensa em campo de concentração e parece que não tem nada a ver com a gente. É um povo que está lá isolado, isso não tem nada a ver comigo, não. Eu estou aqui fazendo o meu papel de cidadão, com o meu dever, não tem nada a ver com isso, não. Mais que o arame farpado, é a irrealidade dos detentos, que ele confina, que provoca uma crueldade tão incrível que termina levando à aceitação do extermínio como solução perfeitamente normal. O campo de concentração específico que a Hannah Arendt fala nessa obra, As Origens do Totalitarismo, ela está falando dos presídios. Nós temos vários campos de concentração de outros modelos, tá? Mas especificamente ela está tratando aqui das origens do totalitarismo. Nas origens do totalitarismo ela está falando dos presídios. Que nós, em nossa, eu vou chamar ingenuidade,
nossa ingenuidade política, nós entendemos que esses presídios não têm nada a ver conosco. Mas, Denise, eu sou uma pessoa boa, eu não fiz mal, eu não roubei, não matei, eu não estuprei. O que é que eu tenho a ver com aquela pessoa que está lá dentro? Se nós partirmos do conceito de ética do humano, como o Amartya Sen coloca, nós precisamos considerar que aquelas pessoas são filhos de alguém. Antes que você diga, é uma mãe e um pai que não soube educar, merece sofrer. Em sociologia, nós sempre consideramos o conceito de socialização. Um bebê, quando ele nasce, ele não escolhe virar um assassino. Ele não escolhe ser um estuprador, ele não escolhe ser um afanador de celular, de carteira. Há uma construção para isso. Eu não estou dizendo que ele não participa desse processo. Eu não estou dizendo, tadinho dele, fizeram mal a ele, ele está no presídio e a culpa é nossa. Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que ele não participou do processo de construção de si e que o levou a estar onde está. O que eu estou dizendo é que nós não somos o que nós somos sozinhos. Eu não cheguei à sociologia, a ser doutora em sociologia sozinha. Vocês que estão estudando para o Enem, que querem ir para a universidade, cada passo que vocês deram tem alguém envolvido nesse processo. Que bom que as pessoas que estavam envolvidas nesse processo conduziram vocês até aqui. Estão conduzindo vocês rumo à universidade. Porque existem famílias, existem vizinhanças, existem tragédias que transformam a vida de uma pessoa que pode levá-la ao presídio. Eu estou tratando isso, estou falando disso, porque a Hannah Arendt vai dizer que a vida no presídio, né, essa irrealidade dos detentos, por que ela está chamando irrealidade? Porque parece que não chega a nós, é algo que não tem nada a ver conosco, não é real para nós. É real, sim. Mas isso de parecer irreal, essa aparência de irrealidade, é que faz com que o extermínio de pessoas dentro do presídio nos pareça tão normal. Morreu no presídio, foi? Paciência, é assim mesmo, né? Procurou, e nós tratamos de forma muito naturalizada. Então, vamos agora para a questão. Eu queria só dar o contexto do texto da Hannah Arendt, tá? A partir da análise da autora, no encontro das temporalidades históricas, evidencia-se uma crítica à naturalização, né? A análise da autora, no encontro das temporalidades históricas, né? A história dentro do tempo. O que é que, historicamente, nós podemos ver sobre os campos de concentração? Nós podemos ver que existem pessoas isoladas num determinado lugar, sofrendo por alguma razão, tá? Ela está fazendo uma crítica ao fato de que nós naturalizamos isso. O que é naturalizar? Vamos trabalhar com o conceito de natureza. Você joga um feijãozinho num terreninho razoável, joga uma aguinha ali, o sol bate, ele nasce, não é mesmo? Isso é natureza. Quando nós naturalizamos uma coisa, nós fazemos com que essa coisa não precise muito de nós. Parece que essa coisa é assim mesmo. Um feijão a gente joga na terra e ele nasce. Um preto pobre, metido com tráfico, vai para o presídio e morre. É assim mesmo. Entende o que é naturalização? O presídio tem muito mais preto do que branco. Deve ser porque preto gosta de ser bandido. Você naturaliza algo que não é natural. Cor, raça, não define caráter. Isso é racismo, que também não é natural. Então, Hannah Arendt está fazendo uma crítica ao fato de que nós naturalizamos algo. O que é esse algo? Vamos para as opções. Naturalizamos o ideário nacional que legitima as desigualdades?
O que é ideário nacional? Nós temos um ideal de nação, né? O Brasil tem um ideal de nação. Qual é o ideal de nação do Brasil? Já é complicado, porque o Brasil é um país diverso. Então, ele tem muitos ideais. Dizer, por exemplo, que o Brasil é o país do futebol, isso é o que a mídia diz. Eu conheço vários rapazes e crianças que não gostam de futebol e eles não são brasileiros, não? Então, o nosso ideal é muito variado. Nosso ideal legitima desigualdades. Alguns lugares são mais desiguais que outros. Mas nós não temos ideários nacionais que legitimem desigualdades, que digam assim, está certo, é assim que tem que ser. Tá bom? Não dessa forma tão clara, né? Letra B. A alienação ideológica que justifica as ações individuais. Nós poderíamos até chamar de alienação ideológica você aplaudir quando uma pessoa é presa e morta num presídio ou sofre maltrato lá. Mas não tem a ver com ações individuais. Isso é uma coisa muito mais coletiva, né? Esse olhar que nós temos sobre campos de concentração, sobre presídios, é muito coletivo. Não está ali falando de ações individuais, tá? Cosmologia religiosa que sustenta as tradições hierárquicas. Absolutamente nada a ver com a questão. Não estamos falando de religião, não estamos falando do cosmos, em momento algum, nenhum desses conceitos foi apresentado, nenhum deles foi apresentado, e nem estamos falando de tradições hierárquicas, apesar de ser uma tradição política, que tudo que é desvio a gente manda para um lugar para morrer, é uma tradição hierárquica, mas nós não estamos falando de tradição hierárquica, religião dentro de presídio, tá? Segregação humana que fundamenta os projetos biopolíticos. É isso. É a letra D. Segregar quer dizer separar. Pessoas que cometem crimes, elas são separadas. Cometem crimes, ou no caso, né, dos judeus, o crime que eles cometeram foi pensar diferente do Hitler. As pessoas que, como eu citei aqui mais cedo, as pessoas que viajavam, né, do interior do Ceará para a capital, Fortaleza, elas eram pobres demais e a capital não tinha como abarcá-las. O poder político, o poder público não tinha interesse em cuidar dessas pessoas. Então, o crime delas era ser pobre. Isola. Agora, nós estamos falando de presídios de pessoas em conflito com a lei. Então, elas vão ser segregadas, separadas. São separadas e isso é fundamentado por projetos biopolíticos. Essa é a palavra. Estudem essa palavra, ela costuma cair no Enem com muita frequência. Bio é vida. Política, polis, o cuidado, o controle dos corpos. Controle, bio quer dizer controle político da vida. É o controle sobre os corpos. É toda a estratégia política para que os corpos produzam aquilo que querem que se produza. Você não produziu bem, você é um assassino, você vai ser isolado num campo de concentração, hoje chamado presídio. Mas, Denise, aí você está dizendo que está errado, que os presos têm que ser soltos, que aí eles têm que ficar tudo aí, matou e pode ficar livre? Em momento algum disse isso. Tem que existir, precisa existir sistema jurídico, precisa existir formas de controle, é óbvio. O que nós não precisamos é exterminar todos aqueles que cometem crimes. Pessoas podem ser recuperadas, mas isso é um assunto em outro momento. Respondendo à questão, o que Hannah Arendt está criticando é a naturalização da segregação humana. A gente segrega, bota num lugar, se for morto lá, tá ótimo, melhor, limpou a cidade, maravilha. É isso que ela está criticando, que são as formas biopolíticas de controle dos povos e dos corpos, tá? A letra E, né, que seria enquadramento cultural que favorece os comportamentos punitivos. É uma enorme casca de banana, tá? Porque
Enquadramento cultural. Se eu coloco a pessoa num presídio, ela vai aprender culturalmente como se comportar, tem a ver com comportamento punitivo, mas enquadrar dentro de grades, literalmente, apesar de lá ter uma cultura, vai além de enquadramento cultural. Nós poderíamos ter, de repente, um sistema punitivo que trabalhasse no enquadramento cultural, que colocasse essas pessoas para trabalhar, para aprender a ler, que colocasse essas pessoas para refletir sobre tudo que elas fizeram. O enquadramento cultural requer tratar a subjetividade dessas pessoas e não só espancar até matar, né? Então, o enquadramento cultural trata de outra coisa, ok? Lá eles estão enquadrados dentro de uma grade, é diferente de enquadramento cultural. Apesar da ideia de comportamento punitivo, sugerir que a opção correta fosse a letra E, mas não é, é a letra D, ok? É isso. Muito obrigada e os que puderem, fiquem em casa. E boa prova!